O tempo passou, as circunstâncias mudaram, as pessoas seguiram caminhos diferentes, mas dentro de muitos homens ainda existe uma prisão invisível construída por dores que nunca foram entregues. Porque existe uma grande diferença entre deixar algo para trás e ser verdadeiramente livre disso. Muita gente chama de perdão aquilo que, na verdade, é apenas silêncio. Outros chamam de superação aquilo que ainda é uma ferida escondida. Mas o verdadeiro perdão não é esquecer, é entregar. E enquanto o homem não entrega aquilo que o feriu, ele continua conectado ao passado de maneiras que nem percebe. A palavra já nos diz que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O perdão, irmão, é justamente isso, a decisão de parar, de viver olhando para aquilo que ficou para trás e começar a caminhar em direção ao propósito que está à sua frente. Mas, Tiago, o que é perdão de verdade? Perdão, irmão, não é aceitar o erro do outro. Não é fingir que nada aconteceu. Não é dizer que foi justo. Não é abrir novamente a porta para quem escolheu ferir você. Perdão é devolver que não te pertence mais. É olhar a ferida e dizer assim, ó, eu vejo o que aconteceu. Eu reconheço a dor que isso tudo causou. Eu reconheço as marcas que ficaram em mim, mas eu não vou mais carregar esse peso. Eu entrego a Deus aquilo que somente Ele pode julgar. Portanto, irmão, perdoar é tirar a pessoa que te feriu do centro da sua vida e colocar Cristo novamente no trono. E muitas pessoas acreditam que perdoar significa reconciliar, mas não é isso. Perdão e reconciliação são coisas diferentes. Perdoar não significa esquecer. Não significa ter que apagar a memória. Não significa negar a dor. Porque Jesus, quando pendurado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele não negou a dor. Ele não fingiu que nada estava acontecendo. Ele simplesmente decidiu não permitir que aquela dor governasse o seu coração. E todo homem de aliança, ele precisa aprender a fazer o mesmo. Irmão, existem sinais claros de que uma dor ainda está governando uma área da sua vida. Quando você fala do passado com raiva, quando a ironia aparece toda vez que determinado assunto é mencionado, quando existe uma necessidade constante de provar que está tudo bem, quando você reage com frieza a qualquer aproximação, quando espera que alguém finalmente reconheça o que fez, quando continua esperando uma reparação que talvez nunca venha, quando você se fecha para novas experiências e chama isso de prudência. Irmão, onde existe dor não perdoada, geralmente existe uma prisão disfarçada de proteção. Pense na história de um homem que foi abandonado pelo pai, quando ainda criança. Ele dizia que havia perdoado, certo? Mas carregava desconfiança contra qualquer figura de autoridade. Não aceitava conselhos, ele tinha dificuldade em receber direção, reagia sempre que alguém tentava corrigi-lo e, sem perceber, continuava vivendo sob a influência da mesma ferida. Até que um dia, em oração, ele disse assim: Deus, eu não quero mais ser escravo daquilo que me feriu. Eu entrego esse homem nas tuas mãos. Eu entrego essa história nas tuas mãos. Eu entrego essa dor nas tuas mãos. Irmão, naquele momento, o passado não foi apagado, mas o futuro dele foi libertado. Porque o perdão não muda aquilo que aconteceu. O perdão muda quem você se torna depois daquilo que aconteceu. Se você deseja perdoar de verdade, o primeiro passo é reconhecer a verdade. Diga assim, ó, sim, aconteceu o fato. Foi injusto, me doeu, me marcou, mas eu não vou mais carregar isso. Depois, tire essa pessoa do centro. Diga assim, Senhor, o julgamento não é meu. Eu entrego essa pessoa a ti.
Eu te entrego essa história. Eu te entrego aquilo que eu não consigo resolver. Então devolva esse peso para ele. Esse peso não é seu, esse fardo não é seu, irmão. Você precisa entregar e dizer: eu deixo contigo aquilo que pertence ao passado. Eu tomo de volta aquilo que é meu, a minha paz, a minha força, a minha identidade, o meu propósito. E então, irmão, escolha seguir em frente, não por reação, mas por direção, não por medo, mas por fé, não por vingança, mas por liberdade. Amém? A Bíblia diz que, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perdão é um ato de governo espiritual. Quando você perdoa, você fecha as brechas. Você interrompe ciclos. Você impede que a dor continue decidindo o rumo da sua vida. A palavra diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmão, o perdão não é sinal de fraqueza, é uma arma de guerra. O homem que decide perdoar retoma a autoridade. Por isso, declara, meu irmão: eu não carrego mais aquilo que me feriu. Eu entrego ao justo juiz aquilo que eu não posso resolver. Eu me desligo de toda a prisão emocional e espiritual do passado. Eu escolho o perdão com uma decisão de governo e não como um sentimento passageiro. Jesus declarou: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmão, e um coração limpo não é um coração que nunca foi ferido. É um coração que decidiu não viver aprisionado pela ferida. Irmão, o perdão não te torna menor. O perdão te torna inteiro. A falta de perdão é uma cela onde muitos guerreiros permanecem presos por muitos anos. Eu diria que morrem assim. Mas hoje Deus coloca uma chave diante de você. E essa chave tem um nome, irmão: decisão. Decida entregar. Decida soltar. Decida confiar. Decida avançar. Porque o passado não tem mais autoridade para governar o seu futuro. Aquilo que te feriu não define quem você é. Aquilo que aconteceu não determina onde você vai. E aquilo que Deus preparou para a sua vida não depende de quem ficou para trás. Então, a palavra declara que: eis que faço novas todas as coisas. Irmão, receba essa verdade. Perdão é aliança. Perdão é governo. Perdão é liberdade. Perdão é reino, é reinar. E a liberdade começa no momento em que você entrega a Deus aquilo que nunca foi criado para carregar sozinho. E que Deus te abençoe.